Esta chamada está sendo gravada. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Amém? Então oremos. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos unidos, Senhor, entrar em Tua presença, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, Senhor, apesar de remotamente, cada um em sua casa, estamos em um só espírito, no desejo de aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, queremos convidar o Teu Espírito Santo, meu Senhor, a estar em nosso meio, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, ajuda-nos a viver a Tua palavra, que o Senhor visite, Pai, a cada coração aberto nesse momento. Entra nessa casa, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Para a glória do Teu santo nome, abençoa o nosso estudo e esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu deixar a tela grande aqui. Na quinta-feira, a gente o culto foi na direção dos varões e eu convidei para pregar o pastor Flávio. O pastor Flávio, ele é professor de teologia, ele é pastor batista, né? Professor de teologia e ele é uma bênção, irmãos. Os irmãos perceberam, né? A profundidade dele durante a pregação e tudo. E ele falou na pregação dele acerca do corpo de Cristo, né? Ele baseou toda a mensagem dele em 1 Coríntios capítulo 12, ele leu todo o capítulo. E ele dividiu, os meus irmãos vão se lembrar, ele dividiu a mensagem dele em 4 tópicos, né? Ele falou sobre a diversidade do corpo, a diversidade no sentido de diferentes membros, cada um do seu jeito, cada um com a sua peculiaridade. Ele trabalhou a ideia da diversidade em vários aspectos, né? Tanto no aspecto físico, da aparência, quanto do jeito. Tem um irmão que é mais extrovertido, tem um irmão que é mais introvertido, e tem um irmão que prega, tem um irmão que se dedica em oração, então ele trabalhou essa diversidade. Depois ele falou sobre a unidade do corpo, né? Que apesar de uma diversidade dentro do corpo, é um corpo só, né? E não vários corpos. Porque Cristo não tem mais de um corpo, ele tem um corpo só. E aí ele, nesse momento da mensagem, ele trabalhou a ideia de que diferentes denominações são a igreja de Cristo, né? Então ele falou mensagem do amor de Deus, batista, assembleia e por aí vai, né? Então ele trabalhou essa unidade do corpo. Depois ele falou, ele chamou de anatomia, né? Foi bem legal, porque ele usou alguns exemplos do corpo humano mesmo, e aí ele trabalhou a ideia de anatomia do corpo de Cristo. E aí ele falou sobre a mão ser diferente do pé, mas os dois serem importantes e indispensáveis para o corpo, né, do olho e da boca, o nariz. Então, diferentes membros que têm funções diferentes e nenhum deles pode ser excluído do corpo. A gente precisa de todos eles, né? Precisamos de todos. Todos os membros do corpo são importantes. E ele trabalhou isso na mensagem dele falando sobre a anatomia. E ele finalizou falando sobre a riqueza do corpo, né? Riqueza em 2 sentidos. No sentido de que para nós é muito bom participar do corpo, né? Fazemos parte de um corpo rico, e é um privilégio para nós, né? E por isso a gente é, deve ser, devemos ser gratos a Deus, né? Pelo privilégio de sermos servos dele, participar da igreja dele, junto com os nossos irmãos e tudo mais. E ele trabalhou também a riqueza no sentido de a gente entendendo quão maravilhoso é fazer parte desse corpo místico, né? Glorioso de Cristo aqui na Terra. Entendendo isso, a gente dar o nosso melhor como membros do corpo, né? Então, se é para pregar, dê o melhor na pregação, né? Se é para dirigir o culto, dê o melhor na direção desse culto, né? Então, oferecer a nossa riqueza para servir, né, ao corpo. Amém? Bom, com isso eu imagino que os irmãos que ouviram a mensagem já devem ter se lembrado de tudo que o pastor Flávio trabalhou lá, e quem não pôde estar já entendeu a ideia do que ele trabalhou lá. Pegando esse gancho, meus irmãos, eu queria ler com os irmãos o mesmo texto que ele leu. Eu não vou ler todo o capítulo. Bom, na verdade eu até queria, mas eu acho que não dá tempo. Mas amém, vamos até onde a gente consegue. 1 Coríntios, capítulo 12, é o texto que o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais e a unidade do corpo. Amém? Eu queria ler esse texto com os irmãos. Eu vou ler primeiro do verso 1 ao 11.
A ideia é ler aqui do verso 1 ao 11, trabalhar o verso 1 ao 11, e aí depois eu queria trabalhar do 12 ao 31, mas igual eu falei, eu não sei se vai dar tempo, se não der tempo, a gente retoma na terça que vem, e assim vamos, em nome de Jesus. Conforme todo o estudo bíblico que a gente sempre faz, seja presencial, seja online, todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de perguntar, então se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, abre o microfone aí, abre o microfone, chama, pergunta, fala, amém? Estamos entre irmãos e estamos aqui para aprendermos juntos, amém? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Então, eu quero ler com os irmãos, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Irmãos, esse texto aqui, perdão, a gente já está cansado de ler, cansado no bom sentido, né? A gente conhece o texto, se bobear de cor e salteado, né? Tem irmãos aí que eu acredito que conseguiriam citar o texto sem ler, né? Igual o texto da ceia, porque é um texto que a gente gosta bastante, que a gente conhece, inclusive vem logo depois do texto da ceia, né? Não por coincidência. E a gente, eu não lembro se foi, acho que foi no ano passado, não lembro se foi ano passado ou retrasado. A gente nós estudamos lá na sede, no encontro de oficiais. O encontro de oficiais era um estudo bíblico só para obreiros, né? Não só para obreiros, mas dedicado a eles, né? Era livre para os irmãos membros, né? Mas a ideia era ensinar, né? Ministrar aos obreiros. E a gente estudou, em uma das ocasiões lá, sobre os dons espirituais. Não lembro quem dos irmãos, deixa eu ver quem está aqui na sala. Bom, a pastora Débora esteve no estudo, a pastora Letícia esteve no estudo, a mãe Vane, o pastor Messias, a irmã Neide teve, a irmã Dilma, eu acho que teve também, não lembro. Então, eu acredito que os irmãos vão se lembrar desse estudo. Foi desse livro aqui. Vocês lembram? Abre o microfone, alguém me fala se lembra, pra eu saber se vocês estão lembrados aqui. Né? Lembra, né? Beleza, legal. Amém, que benção, beleza. Por quê? Porque eu preciso que vocês puxem na memória aquilo que a gente estudou, tá? Por quê? Qual foi o meu objetivo para preparar o estudo bíblico de hoje, tá? Foi que o pastor Flávio, na mensagem dele na quinta-feira, ele falou sobre a importância dentro da diversidade, né? Dos diferentes membros dentro do corpo, né? E a diversidade dos membros, né, a unidade do membro, do corpo tal, é tratada a partir do versículo 12. Lá ele vai falar da diversidade, da diferença de membros e da unidade do corpo. Depois que ele pregou, eu fiquei, sabe, pensando na mensagem, mastigando a mensagem que ele pregou e tal, e pensando comigo, será que o nosso corpo, será que a gente está tendo falta de alguma coisa? Porque assim, como eu estava dizendo no início aqui, o corpo de Cristo não é a mensagem do amor de Deus. A mensagem do amor de Deus é parte do corpo. A Assembleia é outra parte. Né? Então, as igrejas de Cristo, né, os servos de Jesus, todos eles formam um único corpo. Mas falando do corpo local, da igreja local, será que dentro do nosso corpo não está faltando algum membro? Será que não há membros em falta dentro do nosso corpo, de nós, mensagem do amor de Deus? Porque quando a gente olha
para os dons espirituais, não é à toa que Paulo vai falar de uma diversidade de membros logo depois de apresentar os dons espirituais. Ou seja, esses dons espirituais aqui, quando ele fala da função do olho, quando ele fala da mão, o que ele está dizendo? De membros do corpo que são importantes, né? Que têm a sua função e são indispensáveis, né? Quando ele vai dizer, mais para frente ele vai falar, se o olho disser porque não sou ouvido, não seria por causa disso do corpo? O que ele está dizendo é o seguinte: o olho não pode chegar e falar, não, já que eu não sou ouvido, então não quero ser parte do corpo. Não, ele continua sendo parte do corpo, ele tem a sua importância, né? O olho é diferente do ouvido. O ouvido é para ouvir, o olho é para enxergar. Os dois, cada um tem a sua importância e é necessário os dois. Com base pensando nisso, eu fiquei me perguntando durante o final de semana, mastigando a mensagem do pastor de quinta-feira. Eu fiquei pensando, será que Richard, paz, meu irmão, imagina, fique em paz. Será que na nossa igreja, e nas mensagens do amor de Deus, será que não tá faltando algum membro no corpo? Não tá faltando. E quando ele fala do membro, da importância, né, da função de cada membro, ele tá falando dos dons espirituais que Paulo citou anteriormente, né? Então ele tá falando, vamos lá, a lista dos dons aqui. Ele tá falando da palavra da sabedoria, ele tá falando da palavra da ciência, ele tá falando da fé, ele tá falando dos dons de curar, ele tá falando da operação de maravilhas, ele tá falando da profecia, do dom de discernir os espíritos, da variedade de línguas, da interpretação de línguas, dos 9 dons. Ele tá falando disso. O corpo, bem ajustado, o corpo místico de Cristo, ele precisa desses 9 dons. A igreja precisa. E será que na nossa igreja não está faltando? Será que nós não somos um corpo local com alguma deficiência, sabe? Faltando algo nesse membro? Porque talvez a gente tenha certas dificuldades na nossa caminhada cristã, na nossa vida como igreja, sabe? E talvez seja a falta de um membro. Entende? A gente tem a mão direita, mas tá faltando a mão esquerda. A gente tem os ouvidos, mas tá faltando os olhos. Os irmãos entendem o que eu quero trabalhar? E é necessário a gente, então, buscar. A gente precisa, então, ir atrás de obter esses dons para sermos membros e servir bem ao corpo, né? Cumprir a função necessária a cada um de nós dentro do corpo. Os irmãos entendem? Então, olha que interessante. Vocês vão se lembrar disso. O apóstolo Paulo, ele começa lá no verso 1 dizendo o seguinte. Olha como isso é profundo, irmãos. Verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que o Paulo está dizendo é o seguinte. Então, sabe os dons espirituais? Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber, não conhecer. Então, veja a importância. Paulo está tratando assuntos importantíssimos. Ele começa a falar disso aqui logo depois de falar da ceia. O texto da ceia do Senhor, que a gente lê, todo o cu de ceia, são os versos anteriores. Ó, lá no capítulo 11, verso 23, é a leitura que a gente faz todo culto de ceia. Né? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Aí tem o texto da ceia, logo em seguida vem esse versículo 1 do capítulo 12. Então, logo depois dele tratar da nossa comunhão com Jesus, ele fala, então, eu tratei sobre um assunto importantíssimo, tem outro assunto aqui que a gente precisa tratar. E aí ele começa a falar, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ser ignorante acerca dos dons espirituais é um perigo para a igreja. Os irmãos entendem? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse livro, porque eu acho que filmar ele aqui vai ficar ruim, né? E não são todos os irmãos que têm, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar abrir ele aqui e depois eu mando lá no grupo da igreja, tá? E aí quem quiser imprime, quem quiser acessa pelo celular, dá um minutinho aqui, meus irmãos. Um minutinho. Tá dando pra ver? Obrigado, amor. Vocês estão conseguindo ver? Aqui é a introdução, palavra inicial. Pera aí, meus irmãos, tem calma. Ó, lá quando a gente teve esse estudo, quem tiver no celular, vira o celular que vai dar pra enxergar melhor, né? Deixa eu conferir aqui se vai ficar bom mesmo. Isso, tenta virar o celular, irmãos. Aí eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando aí. Se precisar, encosta o celular mais perto do rosto aí. Mas eu vou lendo aqui e os irmãos vão acompanhando aí, amém? Ó, o Senhor Jesus Cristo, ao nos chamar para sermos parte da sua igreja, também nos deu uma missão. Então, quando a gente foi chamado para ser igreja, a gente recebeu a missão. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que temos um dever, né? Recebemos um trabalho, uma tarefa, fazer discípulos, ganhar almas, trazer pessoas a Cristo.
Todo cristão tem essa missão. Porém, isso levanta uma dúvida. Como a gente vai cumprir essa missão aí? Como que a gente que é pecador, que é falho e tal, como que a gente vai cumprir uma ordem tão grandiosa quanto essa de representar o Senhor Jesus Cristo? Pregar a mensagem dele, representar o reino dele, levar a bandeira dele. Alguém pode dizer, pô, é impossível, não dá, eu sou muito pecador para isso. Então, e como que Deus, conhecendo o meu pecado, espera que eu consiga fazer isso? Então, aí eu dou o exemplo do povo hebreu, quando eles saíram do Egito lá, que Deus dá várias funções para eles. Como que Deus esperava que o pessoal que era escravo lá no Egito, fabricando tijolo de barro, realizem diversas tarefas importantíssimas, dentre elas exames médicos, por exemplo. Eles não têm estudo para isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, a exemplo de como Deus fez com os hebreus que estão saindo do Egito, Deus fez com a gente também. O Egito é a nossa vida de pecado. A gente saiu do Egito e Deus nos deu uma missão. Só que ele proveu as ferramentas também. E os dons espirituais são essas ferramentas. Entende? Os dons espirituais são essas ferramentas. Por isso, irmãos, Paulo ele começa dizendo acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha lá, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele fala assim, vocês precisam saber. Vocês precisam conhecer. Tipo assim, Paulo ele está tratando de assuntos importantíssimos. Dá exemplo do capítulo 11, que é o texto da ceia. Dentre os assuntos importantíssimos, ele coloca os dons espirituais no meio. Ele está dizendo assim, vocês precisam conhecer os dons espirituais. A igreja precisa conhecer os dons. Não dá para ser igreja, a gente não pode dispensar. Não, eu não quero, não precisa, né? Não, irmãos, é parte fundamental da vida da igreja. Porque nos versos seguintes, Paulo vai dizer que nós somos um corpo. E um corpo, faltando membros, é um corpo deficiente. Os irmãos entendem? Onde eu quero chegar? Então a gente tem uma missão e tá. E como que eu cumpro essa missão? A forma de nós cumprirmos essa missão é lançando mão, usando dos dons que Jesus Cristo proveu para nós. Certo? E isso, meus irmãos, quando Paulo fala isso, no verso 2, olha o que ele vai dizer. Sabeis que outrora, quando eres gentios... Deixa eu deixar o texto mais grande aí para vocês conseguirem ler junto comigo aqui. Ele diz o seguinte: outrora, quando eres gentios, quando vocês não estavam desviados, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo eres guiados. Ele está dizendo o seguinte: quando a gente não era cristão, quando a gente não servia a Deus, não servia ao Senhor Jesus Cristo, alguém guiava a gente a adorar um ídolo mudo, um Deus falso. O ídolo mudo é um Deus falso. Então cada um aqui se dobrava ao seu Deus aí. Para uns era o Corinthians, para outros era o dinheiro, para outra era a bebida, para outra era a droga. Cada um tinha o seu Deus aí. E por mais que não se ajoelhasse fisicamente, no nosso coração a gente se ajoelhava a esses deuses aí. Só que a gente foi conduzido a fazer isso. Alguém nos ensinou. Entende? Ele diz assim, ó, lembram que outrora, quando vocês não serviam a Deus, vocês se deixavam ser conduzidos aos ídolos mudos conforme o pessoal guiava vocês, conforme eles guiados. Aí ele fala, por isso, da mesma forma que lá no mundo, o pessoal que está no mundo é conduzido ao ídolo mudo e tal, então, eu também vou conduzir vocês, quero fazer vocês compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele fala assim, quando ele fala isso, quando ele coloca a comparação do descrente, do ímpio, sendo guiado aos ídolos, ele fala, então, a igreja tem um guia, e o guia não é o Paulo, não são os pastores, o Espírito Santo é o guia da igreja. E aí, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Espírito Santo está impulsionando ele a falar sobre esse assunto. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala, então, por isso eu quero fazer vocês compreender que o Espírito Santo me guia a escrever isso aqui. É o que ele está dizendo. Ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí ele vai começar a trabalhar a diversidade de dons, tá? Eu não quero trabalhar isso aqui da parte da diversidade de dons, porque quando a gente teve o estudo lá, a gente estudou, né? Mas assim, há uma base bíblica para isso aí, há uma fundamentação bíblica. É a Bíblia que ensina sobre os dons espirituais, porque muita coisa se fala sobre dom por aí, né? Fala um monte de coisa sobre dom. Então, mas vamos ver o que a Bíblia diz? Então, o que a Bíblia diz é o texto que a gente leu aqui, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, certo? Então, como a gente já conversou aqui, Paulo ele demonstra preocupação no desconhecimento da igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. E por que seria diferente com a gente?
com a igreja de hoje. Então é importante a gente entender isso, irmãos. Eu não vou ficar falando o que cada dom faz aqui. Bom, tá bem explicadinho nesse material didático aqui que eu vou disponibilizar aos irmãos. Me lembra, tá, irmãos? Que eu esqueço. Vocês sabem que vocês me pedem, pastor, depois manda lá. E eu esqueço. Então, enche o saco, manda mensagem aí, liga, fala, pastor, cadê? Manda lá o material, porque senão eu esqueço, tá bom? Então, é o seguinte, com isso, a gente entende que estudar, entender, ensinar sobre os dons espirituais é de extrema importância para a igreja. Então é só a gente perceber que o Paulo dedica uma parte considerável da carta dele para tratar esse assunto. Ele dedica o capítulo 12, no capítulo 13 ele vai falar sobre o dom supremo, que é o amor, no 14 ele volta a tratar sobre dom espiritual também. Entende? Então, os dons são totalmente bíblicos e de suma importância para a igreja de Cristo. Beleza? A parte das palavras, não vou falar a fonte. Isso aqui é importante, a gente conversar sobre de onde vêm os dons espirituais, então, a fonte e o propósito. A pergunta mais lógica a se fazer quando entendemos que os dons espirituais existem é: de onde é que eles vêm, então? Existe uma fonte para eles? Na sua descrição dos dons espirituais, o apóstolo Paulo deixa bem claro qual é a fonte desses dons. Então, lá no verso 4 a 6, ele deixa isso bem claro. Vamos ler aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Com base nisso, quem é a fonte? Vamos lá. Observando as expressões que Paulo usa lá, ele usa Espírito, Senhor e Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ok? Mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quando a gente observa as três expressões que ele usa, Senhor, Deus e o Espírito, se tratando obviamente do Espírito Santo, a gente entende que a fonte, a gente entende que os dons espirituais têm uma fonte. O Senhor, nosso Deus, é a fonte através do seu Espírito Santo. Então, os dons espirituais emanam do Espírito Santo, certo? E eles têm um propósito. Os dons espirituais, eles servem para uma coisa. E a gente falou da missão já, da grande comissão, de ir ganhar almas e tal. Então, o propósito dos dons espirituais é auxiliar a igreja no cumprimento dessa missão. Prova disso, irmãos, prova de que os dons espirituais têm esse propósito, é que o apóstolo Paulo, ele tendo estudado aos pés de Gamaliel, conforme Atos 22:3, o melhor estudo que se podia ter na época. Pensa na melhor faculdade de teologia da época. Aos pés de Gamaliel. Ainda assim, mesmo ele tendo esse estudo de grande gabarito, sabe? O estudo... O Paulo, irmão, é tão legal isso aqui, que acontece o seguinte. Quando o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar, ele vai em novas cidades e tal, para ganhar almas lá, ele tem uma estratégia. A estratégia de Paulo é o seguinte: ele vai numa sinagoga, e lá ele assiste lá a reunião na sinagoga. Aí o pessoal, né, receptivo, que legal, o irmão tá vindo de onde aí? Não, eu tô vindo lá de Jerusalém, tô em viagem aí e tal. E o senhor tem estudo formal? Tem, eu sou um fariseu e tal, beleza. Qual a escola que você estudou? Aí eu estudei aos pés de Gamaliel. Aí o pessoal tomava um susto. Caramba, tipo assim, o cara estudou em Harvard e ele tá aqui. Aí eles iam atrás do chefe da sinagoga falar: então, seguinte, tem um rapaz aqui, o nome dele é Saulo e tal, e ele estudou aos pés de Gamaliel. Põe ele para pregar no sábado que vem aí, na próxima reunião da sinagoga, põe ele para pregar. Aí o Paulo ia, falava sobre a lei, sobre o Messias. Aí lá pelas tantas da mensagem dele, ele inseria Jesus. Então, esse Messias que a gente está esperando é o Senhor Jesus Cristo. Aí começava e nisso nascia uma igreja. Entende? Então, só que esse apóstolo Paulo, que teve esse estudo de grande gabarito, olha o que ele vai dizer. Vamos lá. Mesmo ele tendo sido estudado na melhor escola da época, olha o que ele declara. Presta atenção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel não era isso que fazia ele ganhar almas, mas demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele fala isso para os próprios coríntios.
Ou seja, as manifestações espirituais de poder eram as testemunhas das pregações de Paulo. E assim ele ganhava almas ao Senhor e edificava os irmãos em Cristo. Então, você percebe a importância dos dons espirituais? E assim, tá tudo bem a gente fazer teologia. Eu mesmo, irmãos. Os irmãos sabem, eu tô aqui sempre estudando e tudo. Tem aula da faculdade toda semana. Mas não é isso, irmãos, que leva a gente a ganhar almas, sabe? A cumprir a nossa missão. Mas é a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais. Entende? Por qualquer um deles que seja. São 9 dons. Né? Só que a gente vê, irmãos, que parece ter uma escassez de certos dons. Alguns dons têm bastante, né? A gente vê, mas outros dons tem uma escassez. E é isso que eu fiquei pensando, sabe? Nesse final de semana, mastigando o que o pastor Flávio pregou na quinta, eu fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus, será que a nossa igreja é deficiente? É um corpo deficiente, a nossa igreja local e tal? E isso ficou queimando no meu coração. Então é isso, né? Então, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. É importante a gente ressaltar que, além de uma missão coletiva, cada cristão tem a sua missão pessoal. Então, olha só, não é só... Perdão. Não é só a nossa missão coletiva de ganhar almas, mas cada um de nós, deixa eu falar isso olhando bem grandão para os irmãos, cada um de nós, irmãos, como igreja de Jesus Cristo, tem uma missão, entendeu? Então, o irmão que está aí do outro lado desse celular, você tem uma missão que é só sua, não é minha, eu não posso fazer essa missão é sua, entendeu? Você tem, e não só dentro da igreja, eu não falo isso só dentro da igreja, mas em relação à sua família, você tem uma missão que é só sua. O pastor não pode fazer por você, eu não posso fazer por você. A esposa ou o marido não pode fazer por você. Entende? E os dons espirituais, eles auxiliam também nessa missão pessoal, nessa missão que Deus deu só para você. Entende? Então, ele nos deu uma missão coletiva e ele nos deu uma missão individual. Os dons espirituais vão nos apoiar nessas duas missões. Tanto na coletiva, como corpo, como igreja, como comunidade e tudo mais. Como irmandade, como irmãos, mas também vai auxiliar você pessoalmente. Entende? Os dons espirituais também. Porque, no fim das contas, você não deixa de ser igreja, né? Quando você está no trabalho, quando você está... Então, essa missão pessoal que você tem, ela também deve ser cumprida utilizando as ferramentas que Jesus Cristo deixou. Entende? Não, pastor, mas o dom de curar na minha missão pessoal, sim. Sim, o dom de curar na sua missão pessoal. Uma palavra de sabedoria na sua missão pessoal. Entende? Então, assim, eu não tenho como dizer, porque cada um sabe qual é a missão que Deus te deu. Né? Eu não tenho como falar. Então, se você sabe qual é a missão que Deus te deu, olha para os 9 dons. Qual desses 9 seria útil nessa missão pessoal? Então, cai para dentro. Fala, Deus, o Senhor me deu essa missão aqui. E é o seguinte, então eu preciso da ferramenta. Eu vim te buscar porque eu preciso da ferramenta. E sabe o que é interessante, irmãos? A gente tem mais de uma lista de dons na Bíblia, né? A gente separa teologicamente, né? A gente chama de dons espirituais, que é essa aqui de 1 Coríntios capítulo 12. A gente tem os dons ministeriais, que está lá em Efésios 6. E a gente tem, é debatido, mas o pessoal chama de dons de serviço, que está lá em, se eu não me engano, na carta de Pedro. Ele fala sobre esses dons. E os dons ministeriais, irmãos, que é lá, pastor, evangelista, profeta, doutor, esses dons, eles não são não é para todo cristão. Tem cristão que não vai ser pastor, nem evangelista, nem mestre. Então, os dons ministeriais não são para todos. Agora, os dons espirituais, qualquer cristão pode ter, está ao alcance de qualquer cristão. Ele precisa buscar e Deus, conforme a vontade dele, vai conceder. Os irmãos entendem? Então, assim, é óbvio que nem todo cristão vai dirigir uma congregação, vai ser um pastor, vai pastorear, entende? É óbvio que nem todo cristão vai ser um evangelista, entendeu? Um pregador fervoroso que impacta as multidões. A gente precisa ser realista, não é todo cristão que vai ser. Só que todo cristão, e olha que interessante, nem todo cristão é profeta como ofício, sabe? A chamada dele é ser profeta. Mas todo cristão pode ter o dom de profecia. Porque profecia é um dom espiritual e existe uma chamada ministerial de ser profeta. Eu não vou trabalhar a diferença aqui, porque não é o assunto da aula de hoje. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas, os irmãos entendem? Naquela lista de 1 Coríntios capítulo 12, daqueles 9 dons que Paulo menciona ali, esses 9 dons estão ao alcance de todo cristão.
É óbvio que nem né, todo cristão vai ter todos os dons, né? Deus vai dividir, afinal somos um corpo, né? Então Deus vai ver conforme a utilidade e a vontade dele, ele distribui esses dons, mas está ao nosso alcance, entende? Então, cabe a nós, irmãos, buscar, cabe a nós ir atrás de pegar essa ferramenta para a gente poder utilizar na nossa missão, certo? Na nossa missão. Então, a gente precisa se atentar a isso, a essa diferença, né, de que está ao nosso alcance. Não é impossível, né? Eu não, porque eu não sou pastor. Não, eu não, porque eu não sou um evangelista, eu não sou um profeta, eu não sou um mestre. Não, irmãos, está ao alcance de todos os cristãos. Amém? Então, cada um de nós, todos nós, na verdade, podemos ter os dons. Ok? Deixa eu ver o que mais. Se tem mais alguma coisa aqui no material didático que eu anotei. Beleza, dá uma olhada nisso aqui, rapidinho. A gente tem uma quantidade de dons. Peraí, ficou grandão, né? Aqui. A gente tem uma quantidade e uma classificação de dons, né? A gente faz isso didaticamente. Mas os dons são, olha lá, quais são os dons? Palavra da sabedoria, tô falando de dom espiritual, tá? Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, né? Milagres, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Didaticamente a gente divide em dons tem um diagramazinho aí, né? Dá para os irmãos ver. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, dons de poder, fé, dons de curar, operação de maravilhas, e dons de elocução, dons de falar, né? Que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. É uma divisãozinha que a gente faz teologicamente, por mais que a Bíblia não faça, né? A gente faz para fins didáticos, né? Para facilitar o aprendizado. Mas o que eu queria falar para os irmãos olha para esses 9 dons aqui. Pensa na missão que Deus nos deu, tanto coletiva quanto pessoal. Será que esses dons aqui nos ajudariam na nossa missão, irmãos? Na nossa missão coletiva de ganhar almas? Na nossa missão pessoal, seja ela qual for, a que Deus te deu? Sabe? Sei lá, Deus te deu uma família e a sua missão pessoal é cuidar da sua família. Pensa a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, irmãos, é um dom que funciona como um conselho do céu. Você lembra do Salomão, quando as duas mães estão brigando lá no templo? O filho é meu, não, o filho morto é teu, o vivo é o meu. Lembra a briga? E com uma ordem, ele fala assim, traz uma espada. Ele resolve a questão. Isso é palavra da sabedoria. Lembra quando Onésimo fugiu de Filemão, provavelmente roubando ele? E aí ele encontra o Paulo na prisão, Paulo escreve uma carta, dá pro Onésimo e fala, volta para casa do Filemão. E através dessa carta ele reata a comunhão de servo e senhor. E mais do que isso, ele fala pro Filemão o seguinte, receba Onésimo como irmão. Gente, isso é de uma profundidade, porque legalmente o Filemão podia matar o Onésimo. Pelo que o Onésimo fez, pela fuga, só pela fuga ele já poderia. Mas além disso, Paulo, na carta a Filemão, ele fala assim, o que você tiver, eu pagarei, eu pago para você, qualquer lesão financeira que você recebeu. Com isso dá a entender que das duas uma, ou o Onésimo fugiu e roubou alguma coisa, que ele vendeu ou perdeu, ou na fuga dele outros escravos também fugiram, que o Paulo não tinha como fazer esses outros voltarem. E aí Paulo se dispõe a pagar pela bagunça que o Onésimo fez. Então a palavra da sabedoria reata, sabe? O Onésimo chega ao Filemão lá e é recebido como irmão. É perdoado da sua dívida, é perdoado do que ele fez. Então, é como se fosse um dom de Deus. Agora pensa esse dom espiritual sendo usado na sua missão. Como não ia ser diferente? Eu usei um exemplo de família aqui, mas, sei lá, na sua empresa. Você que precisa do máximo dos seus funcionários e você quer fazer a empresa crescer, mas também abençoar a vida deles, a família deles e enfim, né? Porque a gente tem uma figura, né, patrão é mau, patrão... Só que cristãos são patrões também. Cristãos têm empresas também. E com cristão, como o cristão deve se portar como um patrão? Só sugar do funcionário? Não, ele tem que ser bênção na vida do funcionário, assim como o funcionário é uma bênção na vida da empresa. Entende? Então pensa um patrão que tem esse dom espiritual. Os irmãos entendem? Então, é isso. A gente tem uma missão, mas enfim, a ideia é a gente falar sobre nós como um corpo. Mas é de se pensar, né?
esses dons, como a nossa vida como igreja, como servo de Deus seria diferente tendo esses dons, né? E foi isso que eu fiquei pensando, do que eu fiquei raciocinando. Amém? Aqui no material didático a gente fala sobre dons do Antigo Testamento, se os dons são para os dias de hoje. Porque assim, tem um pessoal, eles são chamados de cessacionistas. Eles dizem que alguns dons não existe mais. Por exemplo, variedade de línguas para eles não tem mais. Dons de curar para eles não tem mais. Milagres, hoje em dia, para eles não tem mais. Profecias são dons que não existem mais. Será que isso é verdade? A gente pode ver isso analisando o que Pedro fala lá em Atos capítulo 2. Eu coloco uma defesa bem extensa, tá, da atualidade dos dons aqui no material didático, mas eu quero focar com vocês esse texto aqui. Atos capítulo 2, verso 37 a 39. Bom, todo mundo aí sabe o que acontece em Atos capítulo 2, né? A igreja está reunida, o Espírito Santo chega lá, né, no Pentecostes. Aí todo mundo começa a falar em várias línguas e o pessoal se maravilha e tal. Quando Pedro se levanta e fala: ninguém aqui tá bêbado, ainda é cedo, ninguém aqui bebeu nada, isso aqui é a promessa que Deus fez. Aí ele cita o texto de Joel, capítulo 2, lá, né? Chegará o dia que derramarei sobre toda a carne o meu espírito, enfim. Depois que o pessoal ouve esse sermão do Pedro, essa pregação, vem esse texto aqui, ó. E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, que promessa? A promessa que ele acabou de citar lá de Joel, capítulo 2. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quando Pedro, olha que interessante isso aqui, irmãos. Quando o apóstolo Pedro usa o critério geracional, quando ele fala assim, vocês, os filhos de vocês, ele estabeleceu um critério de geração. Vocês e os filhos de vocês, a próxima geração. Deixa claro que a expressão seguinte, que é a todos os que estão longe, não se refere à distância geográfica. Quando ele fala assim, até que todo mundo que está longe, ele não está falando de uma distância geográfica. Por quê? Porque ele já estabeleceu o critério de geração. Vocês e os filhos de vocês. Quando ele fala da distância, ele não está falando de distância geográfica, mas de uma distância geracional. Ou seja, distância e passar dos anos. Vocês, os filhos de vocês e os netos e o bisneto, e isso vai até a igreja do século XXI, a igreja atual, certo? Ou seja, a distância de passar dos anos. Então, o dom alcançou também a nós, mesmo estando quase 2000 anos de distância do dia que Pedro pregou esse sermão. Então, para os que vão dizer que não, os dons espirituais não são todos, né? E assim, e é engraçado que eles dividem, né? Eles racham os versículos no meio, porque o texto que fala dos dons que eles pensam, né, por exemplo, palavra do conhecimento e palavra da ciência, que são dons que eles dizem que ainda são atuais, beleza. O texto que fala desses dois dons é o mesmo que fala da variedade de línguas, é o mesmo texto. Eles dividem também os dons ministeriais, né? Eles falam que apóstolo e profeta não tem mais. Pastor, evangelista e doutor tem, mas apóstolo e profeta não. Só que é o mesmo versículo que fala que tem. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para doutor. É o mesmo texto. Aí o pessoal divide e fala, não, apóstolo e profeta não tem mais não, mas pastor tem. Ai, com que autoridade esse pessoal racha esse versículo no meio, meu Deus do céu? Mas é o que acontece, ok? Então existe, por isso que eu chamo de doutrina herética. É uma heresia. Não é uma heresia de perdição, né? Porque o pessoal ainda confessa Jesus Cristo. O que eles fazem é simplesmente... É o que o pessoal brinca, né? De que o pentecostal é fogo. Por causa de Atos 2. Tem igrejas por aí que não são pentecostais. Não creem na atualidade dos dons. Ou pelo menos não de todos os dons. Então, assim, dom de curar, eles falam, não, dom de curar não existe mais. Por quê? Por que não existe mais? Só porque você quer? Porque o Deus que nós servimos, irmãos, ele distribui os dons do jeito que ele quer. Não é esse pessoal que vai falar, não, esse dom aqui o senhor não vai distribuir aqui não. Esse aqui não tem mais. Para defender esse tipo de coisa, por exemplo, de cura, eles falam assim, hoje a gente não vê mais cura como nos tempos da Bíblia. Ou eles vão dizer que as curas de hoje em dia não passam de cura simples. Tipo assim, hoje o pessoal só é curado de dor de cabeça e dor nas costas. E daí? Na Bíblia a gente vê Jesus, eu coloco esse texto aqui, Jesus curar a sogra de Pedro de uma febre.
Uma febre que você toma, sei lá, um dipirona e a febre. Mas Jesus fez questão de ir lá e curar a mulher. É um super milagre. Isso aí ou é uma cura menor? É uma cura menor. E Jesus fez isso. Agora é falta de poder em Jesus, então? Tá faltando poder em Jesus, será? Ou não? Ou ele faz tanto curas pequenas quanto as grandes? Certo? Além disso, milagres de primeira prateleira, se é isso que os nossos irmãos sensacionalistas procuram, existe um monte por aí. Existe aos montes. É você procurar testemunho bíblico lá no YouTube, testemunho de cura lá no YouTube, você vai ver um monte de gente que foi curada de coisa incurável. Dentro da nossa igreja a gente tem exemplo de irmãs aí, irmãos, que foram curados de coisa que não tem cura, meu Deus do céu. E aí alguém foi lá, pôs a mão, orou e Deus curou. Isso é ou não é o dom de curar bíblico? Entende? Então, dizer que não existe grandes curas é uma mentira, obviamente. Existe sim. Existe sim. Tem uma igreja, eu visitei essa igreja algumas vezes lá em São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério de São Mateus, algo assim. O pastor Deiró de Andrade. Essa igreja, uma das congregações lá, começou no dia que o irmão ressuscitou. Estavam velando o irmão lá e o irmão ressuscitou. E aí começou uma igreja nova, porque quem não era crente lá começou a aceitar Jesus e se render e pronto, virou uma igreja. O pessoal tava lá pra velar o cara. E ele ressuscitou do caixão, levantou do caixão. Né? Se eu não me engano, foi num livro que eu li sobre esse testemunho. Eu ouvi o pastor Deiró falando numa rádio. Enfim, então, assim, dizer que não existe grandes milagres é mentira, irmãos. Existe sim. Ou pelo menos é um desconhecimento. Entende? Então, se é que há, preste atenção nisso, se existe uma certa diminuição de milagres nos dias atuais, isso pode ser explicado. Como, pastor? Falta de fé das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia nos relata que até mesmo o Senhor Jesus deixou de fazer milagres por causa da falta de fé. Olha lá, isso está escrito em Mateus, capítulo 13, verso 58. E não fez ali muitas maravilhas, tá falando de milagre, por causa da incredulidade deles. Aí eu te pergunto, tá faltando poder em Jesus? Óbvio que não, Jesus Cristo é Deus, meu Deus do céu. E por que ele não fez muitos milagres ali? Porque o pessoal não cria, por causa da incredulidade deles. E esse é um problema atual, da igreja atual. A falta de fé é um problema atual da igreja de hoje. Às vezes Deus usa com eloquência, sabe? Deus usa, claramente Deus tá falando, e a pessoa tá duvidando. Fala, não sei não se Deus vai salvar minha família. Não sei não se eu vou ser curado dessa enfermidade. Não sei não se essa porta aqui vai ser aberta. Então, nós somos uma igreja que a gente tem uma deficiência na fé, né? E aí, isso ocasiona a falta de milagres, né? Não tem outra explicação. Falta milagre. Só não tem fé, e sem fé, né? Jesus Cristo não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, pela falta de fé do pessoal lá. Amém? Vamos ver aqui mais que... Como receber os dons espirituais? Tem uma fórmula, pastor? Tem uma fórmula mágica? Faz isso, bingo, receber um dom. Então, vamos entender isso aqui. Se existe uma fórmula para receber os dons espirituais. Muitas vezes somos inclinados a inserir nossos conceitos e entendimentos na maneira como o nosso Deus trabalha. Contudo, o Senhor nosso Deus não trabalha dentro das nossas ideias e padrões. A gente precisa quebrar isso aqui, irmãos. Vou falar isso aqui olhando para vocês agora. A gente pensa que Deus trabalha segundo os nossos conceitos, né? Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente espera. E não, Deus não está compromissado com a nossa forma de ver o mundo. Deus está compromissado com a sua palavra. E ele, sendo Deus, ele trabalha do jeito que ele quer. Gente, a verdade é que a gente vai morrer. A gente vai pro céu e a gente não vai ver 100% das maneiras que Deus trabalha. Deus trabalha de maneiras que a gente nem conhece, irmãos. Aí às vezes, né, tem uma manifestação na igreja, os irmãos olham torto assim, meu Deus. Então, mas Deus, ele é Deus, e a igreja é dele, ele age do jeito que ele quer. Então, vamos tirar um pouquinho, né? Tentar parar de colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Temos uma caixinha aqui, Deus tá aqui dentro. Não, Deus, ele é Deus. É ele que manda, ele faz do jeito que ele quiser, então ele trabalha do jeito que ele quiser. Entende? Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tá tratando sobre como receber dons. A gente pensa que tem um manual, né? Então, mas não, Deus trabalha do jeito que ele quer. Então, ó, o nosso Deus não trabalha dentro das nossas ideias e padrões. Espera aí que eu coloquei aí, né, para os irmãos verem. Desculpa, o nosso Deus não trabalha
dentro das nossas ideias e padrões. A sua palavra proclama, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A gente não consegue conhecer os caminhos de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, meu? Isso está escrito em Romanos 11, versos 33 a 34, usei a versão NVI aqui. Então, na nossa perspectiva, apenas quem merece, olha, a gente pensa assim, me diz se não é, apenas quem merece presentes, dons e favores é que recebe. Só quem merece que recebe. Mas na perspectiva de Deus não é assim. Você quer ver como para Deus não é assim que funciona? Pensa no castigo que você merecia. Esse castigo aí, Deus não permitiu que viesse até nós. Senão a gente não estava nem vivo, né? Isso se chama misericórdia. E a bênção, agora pensa aí, a bênção que você tem na sua vida que você não merecia. Não merecia, mas Deus abençoou, né? Isso é a graça de Deus. Então, Deus não trabalha com merecimento de ninguém. Não, esse aqui, ele jejuou muito, ele buscou muito, olha, que irmão espiritual, aleluia, o glória. Não, não é assim, meus irmãos. Deus não trabalha com merecimento de ninguém. Fala, não, senhor, mas eu jejuei tantas horas, eu li tantas horas a Bíblia, eu orei por não sei quantos dias de campanha, então eu mereço. Então, né? Deus olha assim e fala, bonito, né? Legal isso aí. Legal o seu jeito de pensar. Não é assim que nosso Deus trabalha, irmãos. Ele não trabalha com merecimento. Nós, seres humanos, trabalhamos. Se os nossos filhos merecem, a gente dá o presente. Se o funcionário merece, ele recebe a promoção. Nem sempre, né, também, às vezes. Mas a gente pensa que é por merecimento. E não é assim, né? Por quê? Eu digo isso referente aos dons espirituais. Porque a distribuição de dons espirituais na igreja segue esse mesmo modelo. Não é por merecimento. Não, é Deus que escolhe. Deus, através do seu Espírito Santo, dá o dom a quem ele quer, no momento que ele quer. Se ele quiser. Ó, Paulo deixa claro a vontade de Deus através do Espírito Santo sendo exercida na distribuição dos dons. Olha lá o que ele vai dizer. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é o último verso que nós lemos. Nós lemos do 1 ao 11. O verso 11 diz isso aqui, um só. Ele cita, quer ver? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Vamos lá. Ele cita os dons, ó, verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Um dom. Ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, segundo dom. A outro, a fé, terceiro. A outro, dons de curar, quarto. A outro, operações de maravilhas, 5. A outro, a profecia, 6. A outro, discernimento de espíritos, 7. A outro, a variedade de línguas, 8. E a outro, a capacidade de interpretá-las, 9 dons. Certo? Ele cita os 9 dons. Aí o verso seguinte diz assim, ó. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, ele distribui do jeito que ele quer. É ele que escolhe, é ele que decide. Né? Na versão Almeida Corrigida e Fiel, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Que coisa? Os 9 dons que ele acabou de citar. Repartindo particularmente a cada um como ele quer. Tá, pastor, então se é do jeito que ele quer, e aí, como é que funciona então? Não tem que fazer nada? É só ficar aqui? Então, uma pessoa só recebe algum dom se Deus quiser conceder o dom a tal pessoa. Mas vamos lá. Isso não significa que eu não devo buscar os dons espirituais. Então, já que é do jeito que ele quer, eu não preciso buscar? Não. De forma alguma. Por quê, pastor? Porque o próprio Paulo vai deixar claro que o cristão deve sim buscar o dom espiritual. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 12, verso 31, na parte A do versículo. Comecinho do versículo ele vai dizer assim, ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele tá dando uma ordem. Procurai, vão atrás dos melhores dons. E melhores dons aqui não tem a ver com um dom ser melhor que outro, ser superior. Tem a ver com qual é o dom necessário. Qual é o dom que precisa. Olha para a igreja, para o corpo. Qual dom precisa? Qual dom é necessário agora? Procurai com zelo esses dons. Portanto, procurai, e não é de qualquer jeito, procurai com zelo. Com zelo. Todavia, devemos ter em mente que o meu dever de buscar os dons não é garantia de que eu vou receber esse dom. Por quê? Porque é Deus que escolhe, é o que a gente acabou de falar. Não, mas eu tô buscando, pastor, é muita oração, muito jejum, é muita leitura bíblica, eu tô subindo um monte, campanha. Então, só que é Deus que escolhe, gente. A igreja é dele. Entende? A gente precisa, porque tem irmãos que
que tem outros dons espirituais, mas o irmão não fala em línguas, aí o irmão fica triste lá. Ai, meu Deus, não fala em línguas, então não fui batizado no Espírito Santo. Primeiro que batismo no Espírito Santo e dom de línguas são duas coisas diferentes. O batismo, bom, a palavra batismo do grego, você sabe que significa imersão, né? Igual o batismo nas águas é imergir a pessoa na água, certo? Então o batismo no Espírito Santo é a pessoa ser imersa no Espírito Santo, ela ser cheia do Espírito Santo. Isso é batismo no Espírito Santo. Agora, variedade de línguas é um dom espiritual que ele dá do jeito que ele quer. Então, ele pode dar esse dom espiritual para muitas pessoas, mas ele pode olhar para um dos servos dele e falar: não, esse aqui vai ter o dom de curar, de pregar, mas de falar em línguas não vai falar. E é isso, irmãos. Ele é Deus e a gente aceita. Entende? Então, aos irmãos, não sei se tem alguém aqui, né, que não fala em língua, mas se tiver, não fica triste, irmãos. Deus, ele te deu outros dos dons espirituais, então use esses dons. Ele reparte particularmente a cada um como quer. A gente acabou de ler o versículo aqui. Ok? Então, buscar não significa que Deus vai dar. Ok? A gente precisa ter isso em mente. Buscar não é garantia de que vou receber esses dons. E se receber, também não é garantia de que vou receber aquele que eu estou buscando. Às vezes eu estou buscando um dom e Deus me dá outro. Tá lá, não, Deus, eu quero a palavra da sabedoria. E Deus fala: legal, tá aqui a palavra do conhecimento. Oh, meu Deus, como assim? Meu Deus, quem manda sou eu, né? Então, pra você é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria não, é pro outro irmão ali. É isso. Ele é o dono da igreja, irmãos. Nós somos corpo dele, ele é o cabeça, ele que manda, certo? O versículo 7, que já foi citado nesse estudo, diz: mas a manifestação do Espírito é dada mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Entendeu? Então ele dá a cada um, segundo ele quer, percebendo a utilidade que esse dom vai ter no corpo. Percebendo a utilidade que esse dom vai ter na missão, que não deixa de ser o corpo, né? Cada um de nós somos membros do mesmo corpo, então na minha missão pessoal eu ainda sou o corpo de Cristo, ok? Então, se o dom que eu estou pedindo a Deus não for útil, ele não vai me dar. Ele pode não me conceder nenhum, ou pode me dar outro que seja mais útil, entende? Então ele é Deus e é isso, é assim que funciona. Dito tudo isso, irmãos, pensando em tudo isso, não existe fórmula mágica. Oração, jejum, consagração, louvor, palavra. Devemos trilhar esses 5 caminhos, óbvio. Eu devo orar, eu devo jejuar, eu devo consagrar, eu devo louvar, eu devo me buscar na palavra. São 5, mas isso, meus irmãos, não é uma fórmula mágica. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não, eu quero o dom de curar, então vou orar todo dia, vou jejuar todo dia, consagrar todo dia, louvor todo dia, palavra todo dia. Então, mas Deus pode dar outro dom. Entende? Porque ele acima de nós sabe da utilidade. Fora que tem irmãos, né? Aqui não tem, mas existem irmãos por aí que é o dom pra aparecer. Ele olha a pessoa pregando, fala: que bonito, tal, quero tanto pregar, mas então, você quer pregar por quê? Por que você quer o dom de pregar? Que é a palavra do conhecimento. Por que você quer o dom de curar? O que você vai fazer com esse dom? Você está disposto a usar esse dom da maneira que Deus quer? Porque os hospitais estão aí, né? Os hospitais estão aí cheios de gente desenganada, entendeu? Entrar num hospital de queimaduras, as crianças queimadas. Entende? Você está disposto? Então precisa ver, né? Para que você quer o dom de curar? Então a gente precisa pensar nisso. Quando ele fala assim, buscar com eles os melhores dons e que o Espírito Santo dá para o que for útil, qual vai ser a utilidade desse dom na sua vida? Você vai usar do jeito que Deus espera que você use? Entende? Porque assim, o dom, a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Significa que Deus dá e ele não vai pegar e você não vai usar, então daqui. Deus não vai fazer isso. Mas um dia, irmãos, todos nós estaremos diante de um tribunal e lá a gente vai prestar conta de tudo. Inclusive desses dons que a gente buscou, orou, jejuou e tal, e Deus deu e a gente não usa. Entende? Então, o buraco é mais embaixo. Amém? Deixa eu ver se tem mais. Bom, aí a partir daqui, nesse material didático aqui, a gente vai falar sobre todos os dons, o que cada um dos dons faz. Amém? Irmãos, tá tudo aqui, beleza? Eu vou mandar o PDF. Me cobra, pelo amor de Deus, que eu esqueço. Mas eu vou mandar o PDF lá para todos os irmãos. Tá tudo aqui. Quem quiser imprime e tal. Amém? Isso aqui foi feito na intenção de abençoar a vida dos meus irmãos. Desse ponto aqui, meus irmãos, eu queria entrar lá no versículo 12, né? Que é onde ele vai falar da unidade dos membros e tal. Mas não dá tempo, né? Já é 9. Já é 9h05 no meu relógio aqui. Então, vamos fazer um combinado. Eu vou parar o estudo aqui. E na semana que vem a gente retoma a partir desse ponto, tá? A gente retoma a partir do versículo 12.
até o 31. Eu quero também falar um pouquinho sobre o capítulo 13, que Paulo vai falar sobre o dom supremo, o amor. Vai ser gostoso a gente parar e falar sobre o amor e tal. E depois, verso 14, que ele fala sobre os coríntios ter o dom, mas não usar direito. Né? Fica todo mundo querendo falar em línguas lá na igreja e tal. E ele falou: não, gente, o culto de vocês está muito bagunçado. Peraí, vamos acertar isso aqui. E ele faz isso lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Tá bem? Então, na semana que vem, a gente retoma aqui a parte da diversidade de dons, tal, da unidade do corpo. E aí a gente vamos estudando aqui, porque Deus colocou bastante coisa no meu coração, mas o tempo é curto e é bastante coisa para falar e a gente não precisa pregar a Bíblia inteira em uma noite. Amém?